Bem-vindos ao Vozes da Ibis, o espaço onde as palavras ganham voz. Algumas lembranças não vivem em álbuns. Elas se escondem em objetos antigos, em melodias esquecidas, e às vezes, em nós mesmos. Neste conto de horror psicológico e melancolia profunda, Amaury Coriano nos conduz por uma espiral silenciosa de memórias mal resolvidas, culpa e loucura. Deixe o passado é mais que um título, é um aviso. Henry, solitário e marcado por traumas, se vê cercado por vozes e visões vindas de um passado que se recusa a morrer. E tudo começa com um artefato aparentemente inofensivo, uma velha caixinha de música. Prepare-se para mergulhar numa narrativa onde o tempo não cura, apenas cobra. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Com sua ajuda, as vozes da literatura nacional ganham fôlego, alcance e a eternidade que toda boa história merece. Deixe o passado. Amaury Coriano. A lua homérica em tons alaranjados resplandecia majestosa no céu noturno. Poucas nuvens ousavam sobrepor-se ao seu brilho. Dos sons nada era ouvido, a não ser o farfalhar do ambiente noturno, propício para as criaturas de hábitos obscuros. O vento era um mero conjunto dessa noite clara e silenciosa. As luzes do ambiente se apagam em um ruído instalado após o abaixar das chaves de energia. A penumbra cai sob um setor por vez e então o silêncio reina no recinto. Apenas o assovio do guarda traz o som desafiador que ousa quebrar a quietude da noite naquele lugar. A porta de saída se abre, rangendo sob suas dobradiças metálicas e ecoando por todo o ambiente e então se fecha, deixando para trás apenas as silhuetas de objetos em exposição velados em caixas de vidro grosso e reforçado. O guarda passa pela placa, que trazia em suas letras douradas, a seguinte informação: Museu Histórico de Clemência. Fim do expediente. Até logo, senhor Portólio. Despede-se o vigia noturno. Até, Júlio. Diz Henry, devolvendo o cumprimento. Henry costuma ficar no museu até o fim do expediente, fazendo hora extra mesmo depois das portas se fecharem às 23h30, horário em que Júlio deveria fazer suas rondas noturnas. O velho vigia sabia que Portólio não gostava de ser incomodado para manter-se focado em seu trabalho, então apenas fechava a porta do escritório e permanecia em sua ronda noturna externa, voltando a falar com Henry somente em sua saída. E assim, essa noite se sucedeu como as demais. Na manhã seguinte houve comoção ao encontrarem o pobre Onofre degolado, sem vida e em um rastro de sangue seco no piso excepcionalmente branco de pedra encerada. O bichano era o mascote do museu fazia 8 ou 10 anos e agora estava morto ao lado da boneca Tidalma, que se encontrava em seu caixote de vidro. A boneca havia sido recém-encontrada e trazida para o Museu de Clemência por intermédio de Henry Portólio, o mais novo guia e historiador contratado pela gerência do museu da pequena cidade interiorana. Ela fora encontrada em uma incursão pelas ruínas da velha mansão Alencare, que pertenceu a uma das famílias mais abastadas e influentes da cidade de Clemência, os infamemente famigerados Alencare. Não se tem muitos registros sobre, mas é certo e sabido popularmente que uma tragédia lhes recaiu, levando-os à falência completa após o misterioso sumiço da filha caçula. As autoridades nunca chegaram em uma solução. A menina jamais fora encontrada. O caso se encerrou como sequestro e foi arquivado, se tornando um arquivo morto. Inconformado, o patriarca da família foi levado à insanidade tamanho fora seu inconformismo e desgosto. Carregado pelo desespero de sua ruína social, o homem resolveu atear fogo à mansão, porém, com todos os membros de sua família ainda em seu interior. As chamas trataram de consumir tudo. Nunca fora revelado o motivo desse ato tão perverso. As investigações não chegaram a nenhuma conclusão, a não ser de que o homem havia tido um surto explosivo e irracional, por mais estranho e controverso que isso pudesse parecer, pois o tal patriarca da família sempre fora um homem centrado e em pleno domínio de suas faculdades mentais. Outro caso que, após anos sem qualquer solução, fora fechado como arquivo morto. 2 casos em completo mistério em uma única família. Nada justificava a não ser o destino trágico que resolvera lhes recair.
Henry fecha o dossiê guardado em uma pasta negra de plásticos transparentes. O homem coça os olhos, cansado. As horas trabalhadas madrugadas a fio começavam a cobrar seu preço. Estica os braços espreguiçando-se com os dedos entrelaçados. Já era sua quarta noite ali. Estava longe de terminar sua pesquisa histórica sobre o fundamento da cidade de Clemência e de todos os envolvidos nessa empreitada municipal. Apesar de preferir o silêncio, trabalhar até além do relógio marcando 2h10 da manhã não era bem o seu objetivo, porém, era sua consequência. A luz da lua invadia o ambiente pelo vidro das janelas arqueadas e banhava sua mesa. Uma fonte de luz extra para sua exaustiva pesquisa. Um bocejar longo, o fechar momentâneo de suas pálpebras e o negror da noite devolvido pelas nuvens vagarosas que vinham enfim, cobrir o luar. O ambiente fora jogado em trevas, porém Henry ainda permanecia de olhos fechados, alheio aos fatos que se desenrolavam externamente naquele momento. Uma melodia doce, tranquilizadora chega aos seus ouvidos, fazendo-o despertar e abrir os olhos enquanto franze o sem em desconfiança. Henry apura melhor seus ouvidos em busca da origem do som, porém, tudo o que encontrara foi o silêncio inquietante de um museu solitário, jogado em completa escuridão. Voltou para sua leitura, concentrado nas letras da matéria. A melodia voltará, mas dessa vez de forma mais nítida. Uma melodia que claramente remetia a alguma música infantil. Deixando a leitura de lado e pondo-se a prestar melhor atenção à música, cuja origem era uma incógnita, ele chega à conclusão de que a melodia na verdade remetia à canção de uma clássica caixinha de música, dessas que podia-se encontrar uma bailarina girar quando se abria sua tampa de madeira, acionando seu dispositivo musical. O guarda chega trazendo uma pequena vasilha com uma mistura insalubre de carne enlatada para gatos. Com a chegada de um segundo gato, dessa vez de pelos negros e olhos verdes, era o destino talvez dando ao museu, um segundo mascote felino. Ao fundo do corredor ele encontra uma figura baixada, parecia estar abraçada aos próprios joelhos, escura, não passava de uma silhueta disforme. O homem parou sob o portal de portas duplas e começou a chamar o bichano. Psiu, psiu. Xaninho, Xaninho, vem Xaninho. Vem cá, gatinho. Então a silhueta se contorce e se eleva a poucos centímetros da altura do chão, permanecendo de costas. Não dava para distinguir mais do que uma sombra em meio à penumbra. O homem cerra seus dentes e trava momentaneamente seus membros, enquanto se força a dar alguns passos para trás, sentindo um pesar muito opressor sobre si. O mau agouro lhe tomava tal qual um casaco em um dia frio. A figura não disse nada, nem uma palavra e sequer emitiu qualquer som. Sua cabeça outrora baixada, encarando o chão, agora se levanta vagarosamente, mantendo o queixo em pé, porém, ainda encarando o vazio da parede branca. O guarda observa, apreensivo. A figura mexe os olhos, mantendo-os travados em um canto de olho gélido. O guarda foca sua lanterna na figura, revelando-a. Era Henry. Permanecia estranhamente em pé, encara fixamente o guarda. Parecia ter o poder de julgar sua alma num simples olhar vazio. O homem deixa o copo de refrigerante cair com susto. O gato negro foge assustado, subindo pelas caixas apoiadas nas paredes e sai pela clarabóia entreaberta. Senhor Henry, que susto! O senhor está... O que o senhor faz aí afinal? Questiona Júlio. Eu? Hein? Bem, eu estava acariciando o novo gatinho, é isso. Responde Henry, confuso, parecendo ter acabado de sair de um transe. O gato repousa no telhado do museu, banhado pela luz amarelada da lua, enquanto observa o guarda em sua ronda noturna. Espreguiça-se sobre as patas dianteiras e então solta um miado despretensioso. A noite seguinte foi pacífica. Júlio mal entrou em seu escritório, então Henry aproveitou para aprofundar suas pesquisas históricas sem a interrupção de ninguém, pois o silêncio noturno lhe permitia manter o foco nos livros e arquivos a serem analisados. Porém, o que aconteceu naquele museu ao longo dos 7 dias em que Henry esteve concentrado em seu trabalho solitário, foi algo sombrio e tenebroso, que lhe renderia eternos pesadelos. Henry está sonolento, o relógio passava das 2h da manhã. Seus olhos sentiam a cobrança de passar horas lendo os arquivos e documentos da família Alencari. A sonoridade melodiosa e agradável entrava por seus ouvidos, porém algo lhe era estranho. A música não relaxava, apesar da graciosidade do arranjo infantil e inocente. Não,
Ela não trazia nenhuma paz. Henry sentia um forte pesar em seu íntimo, algo que parecia uma mão gelada envolvendo sua alma, apertando seu coração, o impedindo de bater em um compasso habitual. O arfar do peito aumentava juntamente com a duração da música, fazendo-o respirar de forma irregular. Algo estava estranho. Sua mente parecia confusa, seu senho pesado. Sentia sua visão ficar turva. Sua mente rodava, ânsia, vultos. A música doce e ininterrupta. Confusão. Henry esfrega os olhos e os aperta usando as pontas dos dedos indicador e polegar. Sentia-se muito cansado, com a energia drenada. Ao ver o vigia se aproximando, Henry o questiona de forma abrupta. Você tá ouvindo essa música? Tá ouvindo Júlio? Questiona Henry ao vigia. Ouvindo o que? Com quem o senhor está falando? Se surpreende ao ver Henry falar com o vazio. Ai. O que? Henry não entende. Jurou estar falando com Júlio, mas ao se virar o viu parado na extremidade oposta do alongado e estreito corredor. Henry se volta para frente novamente, se dando conta de estar encarando apenas a figura de um gato preto de olhos esverdeados. Senhor? Tá tudo bem? Questiona o vigia. Tá tudo bem, sim. Eu tava só, quer dizer. Se enrola ele na explicação. Tava aqui brincando com o gatinho, né gatinho? Se agacha e alisa a cabeça do bichano, com um sorriso frouxo no rosto. O gato negro abre sua boca, mantendo-a escancarada, em uma careta inquietantemente congelada. Do mais profundo de sua garganta, sem que mexesse um só músculo de seu maxilar, o cantarolar da melodia de ninar, idêntica que vinha da pequena caixinha de som é emanada através da garganta abissal do felino. Henry empalidece, levantando-se rápido demais, é acometido por um mal súbito, uma forte tontura e só não vai ao chão pois se apoia em uma das quinas da redoma disposição que se encontrava bem ao seu lado. As orelhas peludas do gato preto captam algo, se mexem em sentidos opostos, seu pelo se eriça, e então seus olhos esverdeados cintilam fortemente na escuridão. O bichano fica em posição de ataque, feroz, enquanto algo que apenas ele consegue perceber e ouvir, preenche o ambiente, tal como um miasma infernal. Ele então salta por sobre algumas caixas empilhadas e foge pelo vão da janela entreaberta, escalando pelo telhado e laje do museu. O senhor está se sentindo bem? Tô bem, relaxa, diz Henry reassumindo sua postura centrada, limpando sua testa com um lenço branco que havia retirado do bolso de sua calça. Acho que deu minha hora já. Realmente, senhor Portólio, se eu fosse o senhor eu iria para casa descansar. Ficar tantas horas aí lendo, não deve fazer bem para os olhos, para a cabeça e muito menos para a coluna, se é que me entende, comenta o vigia, rindo dessa última constatação. Henry pega suas coisas, caminha pelo corredor alongado jogado na penumbra da noite, iluminado apenas por alguns raios da lua. Ao passar apressadamente distraído, acaba topando com algo em seu caminho. A ponta do seu pé acaba chutando a quina de um expositor, que chega a dar uma pequena vacilada, ameaçando tombar. Em um reflexo ágil, segura o vidro com ambas as mãos, o mantendo no lugar, porém algo o intrigou, não se recordava daquela peça. Ela nunca estivera ali antes. Seria nova. Quem a teria recebido? Quando? Ainda coçando o pequeno tufo de barba localizado em seu queixo magro, Henry analisa a exótica peça, uma caixinha infantil musical. Feita em revestimento da madeira mais estimada possível, em uma cor escura, talvez tivesse sido feita em madeira de ébano, em um formato quadrado, de dimensões 20 por 30 centímetros, com ornamentos entalhados que não conseguia decifrar sem que de fato retirasse de sua redoma de vidro e a analisasse mais de perto, talvez em uma mesa com uma melhor iluminação. No topo da caixa havia uma espécie de trombeta, ou um berrante, era difícil dizer olhando através de toda aquela semi-escuridão, mas de fato se assemelhava em muito com uma vitrola, pois em sua lateral era possível distinguir uma pequena manivela. Esse dispositivo era o gatilho de rotação que alimentava a bateria da pequena caixa e a fazia emitir a melodia por longos minutos. O brilho da lua passa de débil para quase uma escuridão completa, após uma nuvem densa resolver repousar em frente a ela. Apenas um pequeno feixe esbranquiçado reluz no rosto eufórico de Henry. Seus olhos emitem um brilho intenso de curiosidade quase paranoica. Henry não se contém e se atreve a rodar a manivela, apenas 2 giros. Um ruído metálico emana pelo ambiente,
ecoando não nas paredes e pilastras daquele museu, mas sim em sua mente. Algo como um uivo lamurioso, parecido com o som de várias pessoas gritando em sofrimento, rende juntamente ao som da melodia que começava agora a dançar pelo corredor. Um toque infantil, inocente, em uma cantiga instrumental de ninar, porém, que trazia ao peito de Henry uma sensação contraditória. Aquilo era estranho, pois lhe trazia memórias da infância, de quando corria desenfreado pela rua, com suas moedas contadas em mãos, para parar em frente ao caminhão de sorvete e então, enfim, conseguir comprar sua tão almejada guloseima, que era acompanhada da melodia doce de um arranjo mecânico e instrumental, quase agudo, porém harmonioso, tal como o toque que vinha da pequena caixa em suas mãos, nesse mesmo instante. A melodia reverbera enquanto o olhar vazio de Henry se perdia em tantas outras memórias de infância. Quando isso veio parar em suas mãos? Por quê? Henry mal se deu conta dessas implicações e quando deu por si, a caixinha de música estava fora de sua redoma protetora entre suas mãos. O rapaz, por fim, resolve recolocá-la em seu devido lugar. Estava exausto. Um enorme bocejar o acompanhou enquanto partia rumo à saída. O vigia o cumprimenta, lhe dando boa noite, porém, Henry passa reto, com o olhar vazio. A existência do vigia pareceu imperceptível para ele, apenas um fantasma que não consegue ser visto e o único som que sai da boca de Henry é um cantarolar característico. O gato se estica preguiçosamente no telhado do museu, seguido de um bocejo igualmente sonolento. A lua banha os seus pelos negros com seus raios alaranjados. Seus olhos esverdeados cintilantes miram em Henry, que passa pelo pátio emulando a intrigante melodia da cantiga infantil. O gato perde o interesse no homem assim que ele passa pelo portão acompanhado de um ranger enferrujado que ecoa pela noite silenciosa. Em casa, Henry ainda folheava o caderno de anotações referente à pesquisa da família Alencare. Algo não parecia certo nessa história. Na extremidade de cada folha de arquivo havia um símbolo que deixará passar no primeiro instante. Mas a sua intriga ainda era um comichão persistente em seu cérebro curioso. Deixe o passado. Hã? Que? Se impertiga Henry ao supor ter ouvido algo. Alguém falar consigo. O rapaz se vira para trás, porém não há nada, ninguém. Apenas o corredor estreito que levava até o seu pequeno quartinho desleixado. Deixe o passado enterrado. Um sussurro. Parecia vir exatamente do fundo do corredor. Henry se levantou, caminhou até o limite entre o portal do corredor e a sala de estar. Apurou bem seus ouvidos, mas nada mais ouviu, a não ser a companhia dos pássaros do lado de fora. Resolveu ignorar, devia ser o cansaço lhe pregando peças, afinal não era a primeira vez que isso lhe acontecia. Sempre que estava cansado ou com muito sono, Henry parecia ouvir sons e vozes externas, principalmente ao longo desses 4 dias trabalhando até de madrugada no museu. Henry esfregou bem os olhos, os apertou, e deu as costas para o corredor. 3 passos. Deixe. Henry se vira rapidamente para o sentido do sussurro. O passado. Seu corpo se arrepia inteiro. Agora ele tinha plena certeza de que o sussurro veio através da porta, no extremo do corredor. Henry passa alguns segundos encarando a porta fechada que o separava do passadiço. O cantar dos pássaros agora chegava abafado em seus ouvidos. Não passava de mero ruído. Seu coração estava em alta palpitação, seu caminhar era vacilante. Um passo de cada vez. Uma parte só queria apenas dar as costas e correr, mas sua curiosidade o empurrava rumo à pequena sala. A luz era amena, contava apenas com a luz natural do fim de tarde, que iluminava parcialmente as paredes daquele corredor estreito. Henry, enfim, se encontra parado em frente à porta de madeira de cor marrom alaranjado. Sua garganta seca forçava uma saliva indigesta, que descia pela sua traqueia de forma dolorida. Um ruído muito baixo vinha de trás daquela porta. Henry se aproxima cautelosamente, encosta seu ouvido contra a porta e o apura bem, para identificar o som. Para sua surpresa, a melodia mecânica da caixinha de som ressoa do outro lado. Aquela maldita melodia harmoniosa e perturbadora. Vinha baixo, tão baixo que mal era perceptível aos ouvidos do rapaz. Mal passava de um ruído melodioso. Henry envolve seus dedos na maçaneta, girando-a vagarosamente. Em seu íntimo mais profundo, o rapaz não queria ter que abri-la. Não, ele não queria encarar o que havia atrás dela, e talvez por isso,
que ele estivesse abrindo a porta como se ela pesasse 200 quilogramas. Porém, no fundo, sabia que teria que ser aberta, cedo ou tarde. A porta rende sob as dobradiças envelhecidas, ecoando pelo corredor. Poeira se levanta com a batida leve da madeira em contato com o cal da parede. A faixa de luz iluminava parcialmente o quartinho, tirando das trevas algumas coisas, porém deixando outras silhuetas na obscuridade. Henry permanece incrédulo, de boca aberta, pois lá estava ela, a maldita caixinha musical, parada, no centro do quarto, sendo banhada pelo feixe de luz do sol poente. Sua manivela girava e girava sobre seu próprio eixo, emitindo aquela música mecânica característica, porém em um tom mais grave, quase metálico, com leves distorções em sua faixa. Entre as notas daquela melodia que já se tornava particularmente nefasta, algo peculiar se misturava entre o ritmo mecânico e outro. Deixe. Melodia. O passado. Melodia. 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 Para. Melodia. Melodia. Traz. Essa última palavra, emitida com raiva, gritada em uma distorção metálica, entre chiados e melodia irregular, tal como um disco de vinil arranhado. Henry fecha a porta rapidamente, empalidecido. Coração palpitante, prestes a sair pela boca. Um mal súbito lhe assumete, forçando-o a fechar seus olhos, enquanto a música penetra seus ouvidos, mesmo tampando-os com ambas as mãos. Melodia. 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 Melodia, 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 melo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 l
apenas uma enorme parede de pura estática cinza com pontilhados brancos e pretos. Está em sua poltrona. Olha para o corredor, pouco iluminado pela luz do sol poente. A porta está fechada, o lugar está em repleto silêncio. Durante o resto daquele dia e durante toda a noite subsequente, Henry não se atreveu a abrir aquela porta. Foi direto para a cama, usando fones abafadores de ruídos por garantia, porém, teve sonhos inquietos e ao acordar pela manhã, podia jurar ter ouvido um assovio que emulava perfeitamente a melodia da caixa de música. Uma nova noite se iniciou no museu. Henry passa apressado pela entrada, nota manchas amarronzadas e secas nas barras das travas horizontais da porta, mas não dá muita atenção, apenas resmunga que a limpeza ali estava cada vez mais precária mesmo, estava com pressa demais para dar atenção a detalhes insignificantes. Henry se adianta a passos largos até o corredor onde se encontra a fatídica caixinha que tanto está lhe intrigando ultimamente. Queria uma explicação do porquê, ou de quem a levou para sua casa, já que tinha total certeza de que não havia sido ele o autor dessa façanha. Porém, lá estava ela, perfeitamente imóvel dentro de sua redoma de proteção. A maldita caixa de música estava no mesmo maldito lugar. Parecia nunca ter saído de lá em momento algum. O que diabos está acontecendo? É alguma pegadinha do Júlio, se questiona Henry em um débil sussurro para si mesmo. Aliás, Henry fora perceber somente agora a ausência do seu colega noturno. Onde estaria Júlio? Ele não costuma se atrasar para seu turno, sempre tão pontual. O rapaz resolveu esperar pelo vigia, enquanto folheava suas anotações, porém, sua concentração não conseguia se fazer presente. Henry se sentia vigiado constantemente. Uma terrível sensação de inquietude e um aperto no peito o acompanhava. Por vezes ele até mesmo chama pelo nome de seu colega, acreditando que o homem, enfim, já se encontrava nas dependências do museu, fazendo sua ronda noturna habitual, mas tudo o que recebia de volta era o som do silêncio. Os corredores solitários eram inquietantemente enlouquecedores, porém nenhum deles era mais opressor do que aquele com a caixinha de música. Henry podia sentir a forte presença de alguém ou de algo, vindo daquela direção. O rapaz não conseguia nem mesmo deixar suas costas desprotegidas voltadas para aquela direção, enquanto o tic-tac do relógio compunha o cenário perturbador. O assovio da noite anterior não saía da sua mente, o qual ele cantarolava inconscientemente, sem sequer perceber que o fazia. O render mecânico da manivela ressoou pelo ambiente, vindo acompanhado de algo sussurrante ecoando pelo corredor escurecido pelas sombras. Deixe o passado descansar. E logo em seguida o tocar da melodia que ele já conhecia perfeitamente. Ela preenchia o local e também a sua mente,
tal como milhares de vespas entrando por seus ouvidos e alojando-se em seu cérebro. Henry tampava os ouvidos, mas era inútil, a melodia ressoava em sua mente e não em seus ouvidos. Era desesperador. O rapaz correu até sua mesa, juntou suas coisas de forma desajeitada e saiu correndo pelo hall de entrada, trancou tudo, passou cadeado nas portas e só parou quando sentiu seus pulmões queimarem. Ainda ao longe, ele podia sentir o miasma que aquele museu exalava. Uma forte pressão recaía sobre aquela pequena sala onde se encontrava a caixa musical. Henry tinha consigo mesmo que não mais voltaria para aquele museu. Se manteria longe da caixinha musical e daquela melodia perturbadora. Completava-se nessa noite o 7º dia em que Henry começara a trabalhar no museu e, consequentemente, 7 em que ele teve contato com aquele maldito artefato musical. O rapaz estava em sua casa, fazia questão de abafar aquela maldita melodia com o máximo de barulhos possíveis. Era realmente uma cacofonia de sons. Deixava tudo que pudesse emitir sons ligado no volume mais alto possível, acarretando multas pelas denúncias dos vizinhos que não suportavam mais o vizinho barulhento durante toda a noite. Outras vezes a própria polícia veio bater em sua porta, mas o rapaz era obstinado e se mantinha convicto de sua obsessão. Por mais que mantivesse esse ritual a fim de tentar abafar a melodia, ela ainda estava lá, bem ao fundo, como um irritante ruído, e sempre o pobre homem piscava os olhos e acordava em sua cama, e toda manhã aquela sensação de escutar o assovio durante a noite o acompanhava. O noticiário na televisão chamara sua atenção. O desaparecimento de Júlio Amarildo, vigia noturno no Museu Municipal de Clemência, enfim havia sido solucionado. Henry aumenta o volume da televisão, enquanto se acomoda na poltrona manchada. O rapaz se questiona em pensamento a repercussão daquele noticiário. Desaparecimento? Desde quando Júlio está desaparecido? Eu o vi na noite anterior. Isso não é um detalhe o tira de seu transe reflexivo. Desaparecido desde o dia 22, enfim o corpo foi encontrado na data de hoje, após 3 dias de intensas buscas. Como assim dia 22? Hoje é dia 23. Não faz 3 dias que eu vi Júlio. Henry corre até a cozinha, aumenta o volume da televisão e então para em frente à geladeira, na qual repousa um calendário fixado em seu topo. O rapaz perde a cor e empalidece a ponto de sua pele se confundir com uma pedra de mármore. O corpo do vigia noturno fora encontrado alojado em um sarcófago. Segundo as autoridades responsáveis pelo caso, o homem teria sido assassinado a facadas, com mais de 30 estocadas e então sua língua brutalmente arrancada e sua mandíbula fraturada em uma torção. Um crime com requintes de crueldade. Henry de cabeça baixa encara os seus pés, com suor frio escorrendo pelas suas costas úmidas. Como assim, 3 dias? Se questionava ele, olhando para o calendário que marcava dia 25. As autoridades não têm nenhum suspeito em averiguação ainda. Infelizmente as filmagens das câmeras de segurança não registraram o momento do ocorrido. As câmeras apresentaram mau funcionamento e não há indícios de que estivessem funcionando por dias. Não pode fazer 3 dias, porra! Henry se enfurece com toda sua confusão mental. As únicas evidências do brutal assassinato são os vestígios de sangue deixado na barra de segurança da porta de entrada. As autoridades acreditam que o criminoso tenha matado o vigia durante a tentativa de um assalto frustrado, que levou a um possível confronto. Após tirar a vida do vigia, o assassino passou pela porta para esconder seu corpo, deixando rastros de sangue na porta ao sair apressado do local. Henry joga o controle da televisão em sua tela, fazendo um buraco e várias rachaduras que se estenderam durante toda ela. A imagem travou e o som se mutou. O que caralho está acontecendo? O que? Henry estava perturbado. Ele vai até o banheiro, para diante do espelho, abre a torneira e por um momento paralisa ouvindo o som da água descer pelo encanamento da pia. Se abaixa, enche as mãos de água e então joga-a em seu rosto, enxaguando-o. O rapaz permanece com os olhos fechados por um tempo, buscando se recompor, porém ouve instintivamente o assovio que emula aquela melodia mecânica que vinha da caixinha de música. O assovio parecia preencher o banheiro. Parecia ter origem bem do seu lado. Ele se levanta em um sobressalto. Encara sua própria imagem no espelho, e o seu reflexo assobiava aquela maldita melodia. Henry grita para que ele parasse, porém era inútil. O reflexo continua e continua e continua,
até que o rapaz em desespero acerta um soco no espelho, estilhaçando alguns pedaços, que se espalham pelo chão do banheiro. Para! Para com isso! O reflexo então interrompe o assovio pela metade e distorce um sorriso macabro, levanta sua mão, tocando simultaneamente no espelho juntamente com Henry. O sangue escorre de ambas as mãos, homem e reflexo. Flashes passam na mente de Henry e com um olhar perdido e vazio, poucas frases saem da sua boca catatônica. Eu matei ele. Eu matei o Júlio. Henry caminha catatônico até a sua mesa, puxa uma cadeira e se senta. Começa a procurar em seus papéis os arquivos de sua pesquisa, porém não encontra os arquivos. Havia deixado no maldito museu. As únicas folhas que mantinha consigo foram todas abiscadas com uma frase perturbadora, feita pelo grafite forte de um lápis por cima de toda a impressão de tinta. Eu falei para ele parar. Eu falei. Eu disse a ele para parar com o maldito assovio. Eu disse a ele para parar a maldita melodia. Então eu silenciei para nunca mais assoviar essa profanação. E essa confissão se estendia para todas as demais folhas. Henry passa o braço por toda a mesa e joga todas as folhas no chão, que se espalham voando para todo lado. O rapaz pega as chaves do carro e parte rumo ao museu. Iria pôr fim a tudo isso. Teria que destruir a raiz do problema, ou seja, a maldita caixinha musical. Ela começou tudo isso, então destruindo-a, ele colocaria fim a essa insanidade toda antes que ela destruísse ainda mais a sua vida. Depois de feito, se entregaria para a polícia. Henry estava absorto em seus pensamentos, enquanto revisava os arquivos da família Alencar em sua mente e encontrava um ponto de ligação entre tudo. Seu olhar era vazio, inexpressivo, enquanto a música na rádio parecia ganhar outros contornos distorcidos e familiares para o rapaz. Henry dirige pela noite fria de outono com a brisa ruidosa batendo em seu para-brisa, enquanto assovia ininterruptamente a melodia mecânica juntamente com a música que saía do rádio. Flashes rondam sua mente, em piscadelas rápidas, enquanto se sente hipnotizado pelo farol do carro iluminando as faixas do asfalto, uma após a outra. Um miado estridente ressoa em sua mente, mãos tingidas de vermelho, sensação de esvaziamento, gotículas pingando no piso, algo quente sendo arrastado, poça de sangue, vidro, boneca, artefatos expostos, brilho dos olhos de um felino se esvaindo sem vida, a porta se abrindo em um rangido, outro miado que ressoa em um eco, luz do farol, faixa, asfalto, faixa, asfalto, faixa, asfalto, faixa. Henry enfim chega ao museu. Encontrando faixas de isolamento de perímetro na porta de entrada que leva ao hall, não havia nenhum policial ou guarda ali. Então ele levanta a fita invadindo a cena do crime. Com a lanterna do celular acesa, ele vai caminhando em passos sorrateiros até sua mesa, puxa uma pasta marrom, grossa, surrada e começa a vasculhar os documentos dentro dela. Henry espalha todos os papéis na mesa e repassa um por um de forma apressada sob a luz do celular e se atém a um em específico, que o fez levar uma de suas mãos à boca enquanto alisava seu queixo fino. Como eu suspeitei. O patriarca da família Alencar enlouqueceu e assassinou toda a família em um surto psicótico inexplicável. As autoridades alegaram que fora devido à alta carga de estresse que estava passando após a perda de sua filha caçula, que sumira e jamais fora encontrada. Um colapso nervoso completo teria o ensandecido e o levado a tal ato hediondo. Porém, Henry notou algo olhando as fotos. A maioria delas contava com a aparição de uma pequena caixinha musical, a mesma caixinha musical com a qual Henry teve contato por esses longos 7 dias. Havia ligações profundas com aquela caixa musical, e as ligações ficavam mais claras a cada minuto que se passava. O patriarca foi demonstrando comportamentos atípicos e singulares ao longo de 7 dias e por fim, no 8º, ele parece ter sucumbido aos seus instintos insanos e fez o que fez. Sussurros, inicialmente quase inaudíveis, foram se intensificando. Por mais que Henry relutasse em não querer ouvir, ele veio, adentrando bem mais que os seus ouvidos, mas sua mente. Deixe o passado descansar. Deixe o passado descansar. Deixe o passado descansar. Tampar os ouvidos não silenciava os sussurros em sua mente e aquilo enlouquecia, de forma literal. Henry pega o martelo que se encontrava no armário de limpeza, e caminha corredor adentro, desafiando aquele miasma opressor que recaía sobre si. Seu rosto colérico era banhado pela luminosidade da lua cheia. Seu brilho era refletido no olhar ensandecido de Henry,
que mantinha um brilho resplandecente de puro delírio odioso. A melodia ressoava pelo corredor, vinda do extremo oposto. Bem ao fundo, a caixinha de música girava sua manivela metálica e sua melodia mecânica ia se distorcendo pouco a pouco conforme Henry se aproximava. Quanto mais estreitos eram os passos que reduziram sua distância, mais distorcida se tornava aquela melodia outrora inocente e infantil. De perto ela parecia mais uma composição maldita, parecida com gritos de lamúria de uma alma sem direito ao seu devido descanso eterno. Henry está, enfim, frente a frente com aquele artefato amaldiçoado. O homem a encara, enquanto seu olhar vazio e perdido contempla a manivela girar sozinha em seu próprio eixo e a música sair através de seu fone metálico tal qual uma reza profana. Ele desfere o golpe na caixinha de música com toda sua força, que com a forte pancada vai ao chão, porém ainda permanece tocando. O rapaz desfere mais e mais golpes com seu martelo, até que a música se torne ainda mais distorcida e sem sentido, em um tom metálico todo arranhado e débil. Uma última martelada revela algo macabramente nefasto aos olhos sem expressão e sem emoção de Henry. Ossos diminutos, que se espalharam pelo chão após a madeira revestida da caixinha de música se partir por completo. A sua base era não apenas um mecanismo com engrenagens, mas era também um compartimento, ou melhor analisando, o seu caixão. Pequenos ossos já amarelados, outros até mesmo pretos, demonstrando marcas do tempo já avançado, mas nada era mais grotesco do que o pequeno crânio rodopiante que quicou pelo piso encerado daquele museu. Crânio esse que saíra pulando da parte onde se encontrava o miolo da chave da pequena caixa musical. Arquivo 1. Uma das famílias mais influentes da cidade de Clemência foram os Alencari, a estrutura basilar da salvação da cidade, quando essa esteve próxima da ruína completa. Uma reunião fora feita com os patriarcas das 3 grandes famílias da cidade. Um acordo fora selado e um pacto de confidencialidade fora assinado pela Trindade. A população jamais fora jogada à luz do conhecimento intrigo de tal reunião e acordo, mas é sabido popularmente que a cidade aos poucos se reergueu, por mais que uma atmosfera peculiar recaísse sobre o lar das 3 famílias. O status social de tais só fez crescer, juntamente com a prosperidade inata da cidade, porém com a tragédia já anunciada do desaparecimento da menina Alencari, na época contando com apenas 5 primaveras de vida e o resto é história factual a todos o trágico desfecho dos Alencari. Arquivo 2. Carta extraída de dentro da caixinha de música. Carta família Alencari. Fiz como combinado, que Deus tenha piedade da minha alma, pois Satã não terá, disso tenho certeza meus companheiros, porém fiz o que tinha que fazer, pelo bem maior, por nossa clemência, por nossa prosperidade irrefutável. Ainda posso ouvir o choro dela ecoar em minha mente, em minha alma. Pobre criatura, mas a sua inocência infelizmente fazia parte do elementar fato pactual. Não tive coragem de enterrar seus ossos, nem me desfazer deles em qualquer riacho à toa. Eu os depositei em leito eterno dentro de onde a melodia dos anjos possa reverberar com sua alma precocemente puritana. Eu a terei perto de mim para sempre, mesmo que não a tenha mais em meus braços fraternais e a cidade terá o que merece. Prosperidade acima da desgraça e as famílias aquilo que nos apetece, os status irrefutáveis, os quais serviram e servirão ao auge da estrutura basilar de Clemência. Após conquistar o seu silêncio tão almejado, Henry recolhe os documentos, os guarda em sua pasta e então dá as costas para o artefato todo destruído jazendo no chão e vai embora, enquanto seus passos ecoam pelo museu jogado à escuridão e à solidão. Dentro do carro, Henry volta pela estrada até sua casa, liga o rádio, apenas música, não melodia, mas apenas música dos anos 80 tocando em uma estação qualquer. Ele respira profundamente, aliviado enquanto contempla o farol do carro iluminar as faixas do asfalto e o volume da música diminuir aos poucos, seguido de um ruído estridente do aparelho de som, que obrigou até mesmo a tapar o seu ouvido com uma das mãos. Um ruído baixo, alguém falando algo. Uma música. Estava baixo demais, talvez uma má interferência no sinal, talvez. Henry apura bem os seus ouvidos, dando enfoque ao que inicialmente era apenas um sussurro. Eixe. Interferência. Ruído metálico. Sussurro. Deixe. Não. Eu me livrei de você. Eu me livrei de você. Eu quebrei a maldição. Esbraveja ele. Os sussurros enfim se intensificam, se tornando frases completas. Deixe o passado descansar. Descansar, descansar, descansar,
descansar. Descansar, descansar, descandes. Os sussurros o acompanham noite adentro enquanto ele encara o asfalto de faixas monocromáticas em um torpor anestésico. Henry estava praticamente no piloto automático. A luz do farol vai se afunilando a parede conforme o carro se aproxima da garagem. O ronco do motor se silencia, ainda fumegante, exalando vapor pelas ventosas do capô, enquanto o rapaz passa pela portaria, deixando o portão escancarado. O porteiro ralha, mas ele segue. Os sussurros ainda o perseguem, mesmo que implore para que parem, para que o deixem em paz pelo amor de Deus, em uma vã e tola súplica desesperada. Henry andava pela casa quase completamente escura, tapando seus ouvidos e suplicando em agonia por sua paz. Para! 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 Pare com esses sussurros, pelo amor de Deus. Deixe o passado descansar. Descansar, 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 descansar. Para! Cala a boca. Calha a maldita boca. Caralho. Descansar, 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 descansar. Por favor, Deus, por favor, faça parar. Descansar, 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 descansar. Descansar, 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 descansa. Descansar, 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 descansar. Pare! Faça os sussurros pararem. Faça parar. Suplicava ele, em lágrimas. Descansar, descansar, disca. Silêncio. Henry se encontrava dobrado sobre seus próprios joelhos, corcunda e com as mãos tapando seus ouvidos, olhar perdido, vazio, repleto apenas de desespero, lágrimas secando pela maçã do rosto deixando um rastro em sua pele empoeirada. Silêncio. Henry respira profundamente aliviado, um suspiro brota de seu peito e escapa por seus lábios. O rapaz se levanta, meio zonzo ainda, desequilibrado. A pressão em seus ouvidos diminuíra, mas ainda estava lá, ainda existia. Um zumbido inicialmente tão baixo que era praticamente imperceptível brotou em seus ouvidos, e fora aumentando em volume e intensidade até que, por fim, o zumbido se tornou persistente e bem audível. Henry cutucou o ouvido com o dedo, coçou e até forçou um bocejo para que a normalidade de sua funcionabilidade voltasse. Porém, o zumbido evoluiu para o que ele mais temia. O zumbido deu lugar à melodia mecânica da caixinha de som que fora destruída. Estava ali, em seu ouvido, uma emulação mal feita, distorcida e aguda, tocada em um looping enlouquecedor. Não! Chega! De novo não! Gritou ele. De novo não! Por favor, por favor, por favor, por favor! Henry resmungava suplicando enquanto andava trôpego até seu quarto. Chega! Faça tudo isso parar! Um grito saiu do mais profundo dos seus pulmões inflados. Chega, 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 chega. Agora era Henry quem sussurrava loucamente. Henry sussurrava repetidamente a palavra, implorando por paz, enquanto revirava as gavetas de sua estante. Uma gargalhada histérica se fez, preenchendo o ar em meio ao mantra ensandecido de Henry. Um objeto brilhou sob a luz da lua que adentrava pela janela aberta de seu quarto obscuro. Era pontiagudo. Era uma caneta tinteiro que Henry ganhou em uma premiação, a qual nem sequer se lembrava mais. O prateado afinado da ponta de metal brilhou, juntamente com seu olhar vazio. A melodia continuava a reverberar em seus ouvidos de forma interrupta. Henry enfia a ponta da caneta em um ouvido, depois no outro logo em seguida. O sangue escorre melado pela lateral de seu pescoço. Henry havia perfurado os próprios tímpanos a fim de silenciar aquela maldita melodia mecânica da caixinha de música que invadia seus ouvidos. Silêncio. 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 Respiração aliviada. Melodia mecânica. A melodia continuava a tocar, mas não em seus ouvidos, e sim em sua mente. A surdez não o livraria de escutá-la. Henry, derrotado, se senta no chão, mantendo-se de corcovas, em um balançar para frente e para trás intermináveis. Henry balança, segurando os próprios joelhos enquanto sussurra apenas uma única frase interminavelmente. Deixe o passado descansar. Semanas se passaram. Henry contempla o vazio pela janela da clínica. Descanso feliz, para tratamento mental e psiquiátrico de Clemência, enquanto permanece sentado em uma confortável cadeira de balanço,
feita em madeira resistente e com encosto trançado. Seu olhar mira o horizonte, de sol alpino, enquanto repete apenas uma única frase repetidamente, intercalando com um assovio que emula a velha melodia que o enlouqueceu, em um vai e vem da cadeira. Deixe o passado descansar. Deixe o passado descansar. Deixe o passado descansar. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.